Olá, boa noite. Boa noite, Maristela querida, todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma live, ó, que legal. Hoje, terça-feira, 18 horas, como sempre, estamos aqui para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da pesquisa, sobre a percepção dos gestores, sobre a implementação do marco regulatório das organizações da sociedade civil, a Lei 13.019. E a gente vai estar aqui com a Patrícia Mendonça. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, todo mundo que está chegando. Deixa eu já chamar aqui a nossa convidada, que já está por aqui. Então, alô César, Maristela, pessoal do Espírito Santo, doutora Terezinha do Paraná, todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Lembrando que hoje também a gente tem o resultado do sorteio da coleção de livros. Patrícia Mendonça, já por aqui, seja muito bem-vinda. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo E bem? aí, Boa noite, você me ouve? audiência do canal, boa noite para todo mundo. Você me ouve bem, querida? Te ouço super bem. Vocês estão me escutando? Sim, tá ótimo então. Então podemos começar. A gente, né, esses novos tempos, a gente sempre precisa verificar isso. Os links, o som, o áudio, tudo lindo. Se tá tudo bem, vamos começar então. Tá ótimo. Patrícia, queria te agradecer, primeiramente, te agradecer por estar aqui, por aceitar esse convite. A gente que já andou conversando em outro momento sobre a pesquisa, antes do lançamento da pesquisa, hoje, depois de quase um ano, né, mais ou menos, desse lançamento, trazer você aqui na nossa live para falar um pouco dos resultados da pesquisa e também, de repente, um pouco do que aconteceu nesse um ano, da percepção que você tem de alguma mudança, de alguma evolução nessa discussão. Então, fico muito feliz da sua presença aqui e agradeço mais uma vez. Obrigada, Lucas. Eu agradeço novamente, né, poder estar participando aí dessas conversas com essa audiência super qualificada que vocês têm aí, sempre com trocas muito interessantes. Bacana. Então, para começar, como é tradição aqui, eu geralmente digo o nome do convidado, da convidada, mas não apresento. Eu deixo que a pessoa mesmo se apresente e para que ela destaque aquilo que estudou, que tem feito, enfim. Então, se apresenta aí para a nossa audiência, a bola está contigo. Legal, eu sou Patrícia Mendonça, sou professora, né, e pesquisadora da Universidade de São Paulo, da USP, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades. E lá eu trabalho no curso de Gestão de Políticas Públicas, né? Eu sou administradora, fiz o mestrado, o doutorado em Administração Pública, mas sempre pesquisando e trabalhando com o tema, né? Seja aí na militância, em consultorias, né? Cursos, com o tema das organizações da sociedade civil. Então, e aí mais recentemente eu foquei bastante aí para essa relação, né? Que essas organizações têm com o poder público. E o Miroski tem sido uma agenda de pesquisa que está tomando aí bastante, né, do nosso trabalho atualmente. Eu que acompanhei, né, desde 2013, a formulação até a aprovação, né, da lei. Enfim, estamos aí tentando aí ajudar também os gestores públicos e as organizações com informações, com dados. Muito bom. Com o papel da universidade, que é fornecer dados, né, instrumentalizar, teorizar um pouco, problematizar as questões práticas. Isso, sou testemunha do trabalho que vocês têm feito e das contribuições que você tem dado a esse campo também. E falar que os dados, né, o que a gente vai conversar hoje está nesse livro, né, sobre a percepção dos gestores sobre a implementação do marco regulatório. Este livro que faz parte da coleção Sustentabilidade Econômica das OSCs, que a gente está sorteando aqui a coleção, e hoje, ao final da live, a gente vai dar o resultado do sorteio que já aconteceu agora à tarde. Então fiquem ligados, fiquem ligadas, que daqui a pouco a gente vai ter o resultado e a pessoa vai receber os 5 livros da coleção Sustentabilidade Econômica das OSCs. Mas vamos seguir aqui com a nossa convidada Patrícia, que tenho muita honra de receber aqui hoje, uma querida. Vamos falar um pouco, então, dessa coleção, né? Sustentabilidade das OSCs, que é uma parceria da FGV, Direito São Paulo e do GIF, né? Eu queria que você falasse um pouco rapidamente sobre a coleção, sobre os livros, sobre a pesquisa, enfim, e falasse também da sua pesquisa, de como ela compõe
né, todo o arcabouço que vem dentro dessa coleção. Tá ótimo. Lucas, essa coleção, né, ela nasce de um projeto que foi financiado pela União Europeia, né, onde o GIF, em parceria, né, com a Fundação Getúlio Vargas, né, a Escola de Direito da FGV de São Paulo, foi contemplada, né, com recursos desse projeto, um projeto que durou aí teve umas aditivos aí de tempo, quase 4 anos, foi finalizado aí no final do ano passado, e com foco justamente na questão das organizações da sociedade civil, fortalecimento da democracia, mas a agenda específica desse projeto era sobre a sustentabilidade econômica das organizações da sociedade civil. E essas agendas de pesquisa estavam focadas em várias questões regulatórias que tinham impactos, né, para a sustentabilidade econômica, desde doações, né? E uma das agendas era justamente o Miroski, né? E esse livro que você mostrou aí tem vários estudos, vários trabalhos feitos especificamente sobre o Miroski, entre eles essa pesquisa de percepção dos gestores públicos, né? Mas tem outros trabalhos sobre os decretos, tem trabalhos sobre como as organizações da sociedade civil veem, né, a implementação do Miroski. Tem muita coisa interessante aí nessa coleção. Eu acho que quem vai receber o material vai ter muitas leituras interessantes pela frente. E lembrando que essa coleção ela está disponível para baixar. Quem eventualmente, né, infelizmente eu só tenho poucos livros disponíveis, não posso, não dá para completar todo mundo que se inscreveu na coleção, no sorteio. Eu agradeço desde já todo mundo que se inscreveu, mas infelizmente tem uns poucos. Mas é muito interessante, de fato, a coleção inteira. E só lembrando que elas estão disponíveis para download no site do GIF e da FGV Direito de São Paulo. Mas fala um pouquinho para a gente, em linhas gerais, a sua pesquisa, né, da percepção dos gestores. A gente vai trazer alguns detalhes depois, mas eu queria que você desse uma panorâmica, né, uma visão mais geral da pesquisa. Tá bom, então essa pesquisa específica da percepção foi uma colaboração nesse projeto, né, da IASH, né, junto também com outros dois pesquisadores lá da USP, o Alexandre Ribeiro, que é meu colega lá no curso de Gestão de Políticas Públicas, e o Lucas, né, que foi um egresso lá do Programa de Economia que ajudou também aí nessa pesquisa. Então, nós três, como pesquisadores da Universidade de São Paulo, colaboramos nesse projeto da FGV. Né? Há outras escolas também da própria FGV participando da pesquisa. O que a gente queria saber? A gente queria saber como é que estava sendo recebido, né, o Miroski pelos gestores públicos. Como é que os gestores públicos estavam lidando com isso? Qual a percepção deles sobre as organizações, sobre o papel delas nas políticas públicas e sobre como o Miroski estava chegando, né, para mediar essas relações de parceria. Então, em linhas gerais, a pesquisa tentou captar essas percepções. Muito bacana. Traz para a gente, então, um pouco sobre esse perfil, né? Essa é a pesquisa que mostra a visão do gestor público, né? Da gestão pública. Então, quem foram as pessoas que responderam? Qual o perfil desse gestor público que respondeu a pesquisa? Isso. Então, é bom primeiro a gente antes contar, né, qual foi, a gente passou por algumas Boa. discussões, né? Contar um pouquinho, antes de quem respondeu. A questão é que quem é que faz parcerias, né, dentro da gestão pública? Essas parcerias elas estão, né, concentradas em algumas áreas que tradicionalmente têm as parcerias, como assistência social muito fortemente, né, mas também cultura, que também tem bastante, educação, saúde. Então, a primeira questão nossa era, mas para quem que a gente vai mandar essa pesquisa, então? A gente vai mandar para os secretários dessas pastas, dos municípios, a gente vai mandar, né? Só que acontece que, às vezes, também as áreas meio, que são aquelas áreas de suporte, né, para quem vai atuar com políticas públicas diretamente, a Secretaria de Educação, de Cultura, de Assistência Social, por aí vai, como as áreas de contabilidade, as áreas, principalmente de procuradoria, né, já que se trata de uma lei, a gente está falando de várias normas jurídicas.
Então, também poderia passar por aí, porque a gente estava vendo um movimento de coisas acontecendo e que essas áreas meio de suporte, né, elas estavam tendo uma participação. Então, a gente pensou assim, mas então para quem que a gente via, né? E esse foi um desafio, a gente acabou optando por uma amostra não controlada, né? Ou seja, a gente tentou mandar para redes, né, principalmente através de redes sociais, né, Facebook, WhatsApp, e outras redes também, né, LinkedIn. E a gente pediu para as pessoas, né, voluntariamente preencherem a pesquisa e o que chegou para a gente, né, depois de alguns filtros, né, foram 337 respostas, né? E aí a gente viu qual que era o perfil, né, desses respondentes. Aí a gente queria gestores públicos, né? Acabou que teve essa limpeza que a gente fez, às vezes organizações trabalhar, respondiam, mas a gente queria gestores públicos, e gestores públicos com o seguinte perfil, né? Com alta qualificação, a grande maioria dos respondentes tinham graduação ou pós-graduação, a maioria eram servidores estatutários, né? Ou eram estatutários também ocupando cargos comissionados, né? Ou eram somente cargos comissionados dentro da administração pública. Então, mas isso ficou bem dividido aí nos respondentes da pesquisa. Né? E eles também tinham experiência prévia, né, no trabalho com organizações da sociedade civil, seja no próprio poder público, seja atuando diretamente com essas organizações. Né? Então a gente pegou pessoas que realmente conheciam, sabiam o que eram organizações da sociedade civil. Né? E que, de forma geral, também estavam acompanhando a agenda do Miroski. Eles já conheciam o Miroski, já tinham ouvido falar, pelo menos, visto um treinamento, acompanhado discussões. Então, a gente tentou, né, fazer com que as pessoas que estivessem respondendo eram realmente gestores que conheciam, sabiam do que se tratava com o Miroski. E aí a gente conseguiu praticamente todos os estados, foram 25 estados que a gente recebeu respostas, né, alguns municípios, eu acho que, eu não tenho número, mas acho que foram mais de 200 municípios, acho que quase 250 municípios, depois eu olho direitinho. Acabou se concentrando muito no estado de São Paulo e Minas Gerais, porque a gente acessou algumas redes específicas lá, e também porque esses estados concentram muitos municípios, eles têm um número grande de municípios, e tinham movimentos aí que lideraram aí a questão da discussão, né, a própria implementação do Miroski. Então, é um pouco isso, quem que respondeu à pesquisa, né? A maioria desses gestores atuavam na área da assistência social, a grande maioria, mais de 30%, né? Tinha uma formação, né, em serviço social, alguns uma formação em direito, mas estava a formação deles era a grande maioria de nível superior, né, com as mais diversas formações, direito, administração, psicologia, contabilidade, gestão pública, pedagogia, assistência social, foi o que mais apareceu. Então, só para dar assim, um pouco esse perfil dos respondentes, né? Isso acabou sendo bastante importante para a pesquisa. Muito bacana, muito interessante. Queria, antes da gente seguir, só dar um alô e um abraço especial à querida Laís Lopes, Laís de Figueiredo Lopes, que está aqui assistindo a gente, dando a honra dessa audiência. E desde já, anunciar que no dia 27 de abril, fechando este mês de abril, eu vou estar com a Laís, né, como convidada mais uma vez. É uma honra também receber a Laís. A gente vai estar no Nossa Que Legal Debate, falando sobre a relação das defensorias públicas com as organizações da sociedade civil. Vamos estar com Laís Figueiredo Lopes, vamos estar com o doutor Fábio Amado, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e vamos estar com a doutora Rivana Ricarte, que hoje preside a Associação Nacional dos Defensores Públicos, e também como representante da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que agora passou aqui o nome, desculpa, daqui a pouco eu confirmo o nome dele, mas também a gente vai ter um representante da Defensoria Pública do Estado da Bahia na mesa. Então, muito feliz hoje, confirmadíssimo. Nossa, que legal debate, dia 27 de abril pelo YouTube, às 17h30, às 19 horas. Fiquem ligados, já já o card está aí, a divulgação toda que a gente costuma fazer. Mas desde já, aproveitando aqui a deixa do abraço para a Laís Lopes, confirmando o nosso Nossa, que legal debate, nossa última atividade do mês de abril.
Patrícia, então, me fala um pouco desse perfil, né? O perfil você já desenhou um pouco, mas desse perfil, quem tem mais dialogado com as organizações? Você já passou aí, passando, falou sobre assistência social, mas eu queria entender um pouco mais isso. A assistência social, as procuradorias têm feito isso, quais secretarias ou os órgãos dentro das prefeituras dos estados, enfim, dos órgãos subnacionais, digamos assim, têm feito esse diálogo mais detidamente com as organizações. Bom, só complementando, agora, um grande abraço para a Laís também. Como eu falei, é um prazer estar aqui com essa audiência super qualificada. Muito difícil a gente conversar com tanta gente que sabe tanto aí, que está aí realmente no dia a dia, no corpo a corpo aí, né, da questão das organizações, das questões regulatórias. Antes de eu falar quem é que participa, antes da gente entrar no Mirosco especificamente, eu acho que é muito importante, esses respondentes, né, eles têm uma visão que a gente considerou assim, eles conheciam as organizações e a gente perguntou também para eles o que eles achavam, né, das organizações da sociedade civil e do papel que elas têm nas políticas públicas. E, em geral, as respostas foram muito positivas, né? Eu acho que o que destaca, né, aqui são as respostas positivas com relação a realmente que elas contribuem com as políticas públicas, elas trazem inovação, né? Elas têm uma capilaridade no território, elas inovam, ajudam a inovar, né? A visão positiva, né, das organizações é que realmente elas promovem uma complementaridade com o poder público, elas contribuem para a garantia de direitos, tudo isso foi bastante reconhecido pelos respondentes, o que a gente acha muito positivo. Agora, teve alguns paradoxos, né, também nessas respostas, né, sobre o que eles acham das organizações da sociedade civil. Ao mesmo tempo que eles veem complementaridade, né, também respondem que substituem o poder público, né? Então, a gente tem uma dica aí que precisa ainda melhorar o entendimento de qual é o papel, né, de cada um e que relação é essa de parceria que a gente está falando, né? Então, isso é sempre bom, né, a gente bater nessa tecla, né? Então, esse reconhecimento é muito positivo, mas a gente ainda precisa, né, dizer, olha, que as organizações estão fazendo junto com o poder público, o que cabe a elas, o que cabe ao poder público, né? É Patrícia, complemento, substitui. Oi. há um entendimento de que elas são meras prestadoras de serviço? Isso também aparece na pesquisa? Apareceu, mas não com tanta força assim, né? Apareceu que elas são prestadoras de serviços, né? Então também a gente precisa tomar, e tem a ver com esse papel, né? Qual que é o papel? É de um parceiro, é de um contratado, como outro qualquer, né? Então, isso a gente quer, inclusive, né, no final aqui da live eu vou comentar, né, sobre desdobramento e uma continuidade, uma nova rodada dessa pesquisa que a gente está querendo fazer, né? Uma outra coisa que chamou muito a atenção, né, entre todas as contribuições que elas dão para as políticas públicas, vários pontos positivos, tem articulação no território, conseguem atingir públicos-alvos específicos, né, contribuem com inovação, ajudam na continuidade dessas políticas públicas, mas uma coisa para a gente ligar aqui o farol amarelo e prestar atenção é quando essa concordância não foi tão forte assim, né, quando eles foram afirmar que elas também contribuíam para a transparência e o controle social. Então, a gente tem que acender uma questão amarela, uma luz amarela. E aí você perguntou, então, onde é que está, né, acontecendo o dia a dia da implementação do MIROSC dentro do poder público, né? Muito forte, né, na área da assistência social, né, como eu falei, nas secretarias que fazem as políticas públicas, que entregam as políticas públicas, que são as áreas finalísticas, que a gente chama, né? As áreas fim, as áreas que vão entregar as políticas de educação, de saúde, muito fortemente na assistência, né? Muito fortemente também nas outras secretarias. Mas a gente teve um grande destaque também dessas chamadas áreas meio, né? E aí entra muito procuradoria, muitas vezes os próprios gabinetes, né, dos prefeitos,
E é muito comum, né, que se formem grupos de trabalho, comissões, né, para trabalhar com isso, e onde várias áreas da administração pública participam. Isso foi uma coisa também bem interessante, né? A implementação do Miroski, ela requer uma mobilização, né, interdepartamental dentro das administrações públicas locais. Isso foi um ponto bastante interessante, né? Porque, de fato, trata-se de uma política intersetorial e transversal. Você diria, pelos achados da pesquisa, que essa transversalidade de fato está acontecendo ou ainda fica muito a cargo da assistência social, por exemplo? Existe, né, como elas foram as primeiras impactadas, né, e é bom lembrar, Lucas, que a gente fez isso muito, essa pesquisa muito no começo, os municípios estavam começando, né? Então a assistência foi a primeira impactada. A gente teria que realmente fazer uma nova pesquisa de acompanhamento para ver, né, se essa participação continua sendo liderança das secretarias de assistência social ou se foram aquelas que fizeram primeiro porque estava ali, não pode parar o serviço, né? Tem que estar lá, o serviço de abrigamento não pode fechar, ele, né? Então não pode descontinuar a parceria. E ao mesmo tempo precisava adaptar. Então a água bateu ali primeiro, então pode ser que tenha acontecido isso. Mas assim, a participação das áreas meio, né, ela é muito importante porque ela integra, ela dá uma continuidade, né, ela dá um suporte. E a gente viu bastante, né, a participação de gabinete de prefeitos, né, enfim, as áreas, né, gabinete do prefeito ou do governador. A gente viu a participação dos conselhos de políticas públicas, né, nessas comissões, nesses GTs que foram criados, né, para implementar o Miroski. A gente viu contabilidade financeiro, né, contratos e compras, planejamento e administração. Depois da assistência social aparece a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura. Então, isso é muito importante. Agora, uma coisa que a gente notou que não apareceu foram os confocos, né? Não apareceu na pesquisa, né? E é uma outra coisa que a gente quer checar de novo nessa nova rodada que a gente pretende fazer aí daqui a pouco, para saber, né, se os confocos apareceram, se eles não apareceram, por que eles estão aparecendo, é porque não está precisando, é porque não está tendo alguma barreira para eles serem criados. Essa é uma outra coisa, mas o Confoco é uma forma institucionalizada que fica ali, né? Mas eu acho que o mais importante é estar acontecendo essa mobilização, né, interdepartamental, transversal dentro das administrações públicas locais, para que todas as áreas se conversem, né? E para que os ajustes, né, vão sendo feitos sem uma área brigar com a outra, sem ter uma prática diferente da outra, né? Então, isso é o mais importante. Muito interessante. A gente tem acompanhado, e eu ia fazer exatamente uma pergunta sobre o Confoco, você adiantou, felizmente, né? Acompanhado o Confoco. Hoje mesmo, pela manhã, teve uma live juntando o Confoco Bahia, né, estadual da Bahia, e o Confoco de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E foi muito interessante um pouco entender essas interseções, que eles fazem muito parecido, ou essas diferenças, que são as duas experiências mais destacadas de Confoco no Brasil. E muito interessante perceber na pesquisa a ausência desse órgão, que é o espaço de articulação, né? Eu diria que é super importante você ter o Conselho de Fomento e Colaboração e que a pesquisa, como você mesmo coloca, no avanço da pesquisa, no avançar, no desdobramento eventual dessa pesquisa, que fosse dada uma atenção à implementação do Confoco como uma instância tão importante de articulação e de diálogo entre sociedade civil e governo. Hoje eu ouvi um relato muito posto do pessoal do BH, dizendo que sim, é notável a melhoria no diálogo e na relação com as organizações da sociedade civil a partir do Miroski e a partir do Confoco. Você fala alguma coisa para a gente sobre isso? Olha, Lucas, já que você mencionou aí o Confoco de Belo Horizonte, o Confoco da Bahia, né? E aí a gente nesse papel da universidade, né? A gente já tinha identificado isso há um tempo atrás, né? E agorinha mesmo, no início do ano, foi defendida uma dissertação lá no nosso programa de mestrado, Gestão de Políticas Públicas, um belíssimo trabalho, né? Feito pela Bruna de Moraes Holanda.
exatamente, né, sobre o Aliás, foco da Bahia e de Belo Horizonte. Oi. Patrícia, me permita te interromper, vou convocar aqui a Bruna, que também foi entrevistada nessa pesquisa quando ela esteve aqui, vou convocá-la desde já a vir também apresentar o resultado da pesquisa dela aqui numa live comigo. Então, só para não perder essa convocação aqui ao vivo, com a orientadora dela aqui online. Então, desde já, sinta-se convocada, Bruna, para vir apresentar o resultado da pesquisa. Conheço a Bruna, uma menina super estudiosa, um trabalho belíssimo, mas quero ver o resultado final da pesquisa. Mas vamos retomar, vamos retomar. Com certeza, essa devolutiva e esse feedback, como você falou, está convocada. Convocação tem que comparecer. Mas vamos retomar. Você estava num raciocínio, eu te cortei, desculpa, mas foi por uma boa causa. Não, e aí teve esse trabalho mostrando, né? Enfim, várias coisas que foram. A gente fala também de um conceito muito caro hoje na gestão pública, que é a coprodução, né? E a coprodução geralmente acontecendo ali na hora da entrega dos serviços, ela voltou um passo atrás e foi olhar a coprodução uma área meio, né? Justamente uma política de gestão que permite a entrega de serviços públicos através de parcerias, né? E mapeou muita coisa que foi coproduzida, né, nesses confocos entre as organizações e o poder público. Então, um trabalho riquíssimo, né? E a gente quer realmente levantar numa nova rodada dessa pesquisa o que aconteceu. Então, cadê os confocos, né? Estão aparecendo? Apareceram? Se não apareceram, por quê? Né? São essas as questões que a gente tem para fazer ainda. Muito interessante. Patrícia, a gente tem, né, como eu disse, a gente tem acompanhado muito de perto aqui o Confoco Bahia, o Confoco BH, e as instâncias, né, digamos assim, do processo, né, que está à frente, que capitaneia a implementação do MIROSC dentro do poder público. No caso de BH, é dentro da Procuradoria do município, e no caso da Bahia, do Estado da Bahia, é dentro da secretaria, de uma secretaria, né, da SERIM, Secretaria de Relações Institucionais. É, o fato da implementação estar centralizada num determinado órgão, isso aparece na pesquisa? Como é que isso tem se desdobrado, isso tem aparecido em outros locais? Olha, Lucas, esses são os casos do Confoco que conheço, né? E justamente você mencionou, a gente pode, a procuradoria é justamente uma área meio, uma área de suporte, né? Que está ali atendendo a todas, né? A Procuradoria Geral, como é lá em Belo Horizonte, está dando suporte ali para o prefeito, mas tem as procuradorias das secretarias também, né? Dos órgãos. E a SERIM, né, que é a Secretaria de Relações Governamentais, também não é uma secretaria como a de assistência, que está entregando ali as políticas públicas, né? Que também faz essa parte de suporte, articulação. Então, é muito importante, né, a gente destacar o papel dessas áreas meio, né? E você ter espaços que possam promover essa articulação. O Confoco é um instrumento que está previsto na Lei 13019, né? A gente sabe de outras mobilizações que ocorrem que não prescindiram do Confoco, né? Se tiver o Confoco, a gente acredita que é muito mais interessante, porque isso fica institucionalizado dentro da administração pública, né? E aí corre menos risco de você, né, ter um grupo de trabalho, ter um espaço, um fórum de discussão, como a gente vê outros espaços que acontece essa articulação mais informal, em espaços mais informais, ela pode acontecer também. Tem coprodução, tem coisas acontecendo. A gente quer saber, né? Então, por exemplo, se há diferença, quando é um espaço informal, o que é feito, se tem um confoco, o que pode também ser feito, até onde pode se avançar, né? Porque esse papel de coordenação, ele é muito importante. Não adianta só a Secretaria de Assistência Social se envolver, né? Tem procedimentos, né? Tem até essa identificação, né, primeira, né, do porquê que tem parceria. Isso, né, deve ter um entendimento comum. É claro que dentro da política de assistência social você tem até normativas específicas que vão tratar das relações de parceria, você tem aí características específicas da política, né, e que você vai fazer as adaptações ali, né, nos seus chamamentos, nos seus planos de trabalho. Mas tem uma série de questões, né, que são entendimentos, né, compartilhados
e que são também procedimentos que são gerais e que depois eles podem ser complementados com procedimentos mais específicos. Então, essa parte da coordenação local, né, que é muito cara para mim, que estou olhando a administração pública, né, e não a questão jurídica do direito em si, ela é uma parte fundamental e é difícil de você fazer isso, não é só no Mirosk, né? Qualquer política pública intersetorial, né, que você vai ter que fazer uma articulação, vai ter que fazer as áreas conversarem, ela é difícil de se fazer na administração pública. E quando você está falando das parcerias, né, além das diversas áreas da administração pública, ainda tem as organizações, né? Porque envolver as organizações também é muito importante. Elas não, se elas ficarem de fora, só recebendo o resultado disso, muitas vão ter dificuldade, né? Porque as organizações, em geral, não têm uma estrutura, né? E se elas não participam desse diálogo desde o começo, sobra muito menos tempo para elas fazerem isso. Então é fundamental, e inclusive elas podem trazer, né, informações importantes para os gestores públicos, né, do que atrapalha, o que funciona, o que não precisa, e até muitas vezes, né, pressionar esses gestores, né, para de fato mobilizar os mecanismos e os instrumentos que estão previstos lá no Mirosk, né? Pressionar, sim, porque a gente não pode, né, deixar de olhar esse gestor público que está lá. Ele está fazendo a parceria, mas ele está muitas vezes respondendo e fazendo milhares de outras coisas, né? Ele responde, né, juridicamente pela parceria, ele responde internamente, né, as suas procuradorias, que não vão deixar passar uma série de coisas se não estiver cumprindo isso. Muitas vezes as procuradorias não têm o mesmo entendimento, têm um entendimento diferenciado, muitas vezes um entendimento que vai contra o que está na lei, né? E, por fim, também ele vai estar pressionado pelos órgãos de controle internos e externos, né? Então, esse gestor público, né, às vezes ele vai ter a tendência de não mobilizar tudo que é possível ser mobilizado com o Mirosk para fazer as parcerias serem mais transparentes, menos burocráticas, mais simplificadas, com foco no resultado, olhando para a gestão, olhando para o que foi entregue, e vão tentar continuar ali olhando só o relatório financeiro, as 3 notas fiscais, e em vez de olhar e tentar articular essa parceria com o programa, com a política pública. Isso é difícil, né? E se a gente tem as organizações da sociedade civil com foco, por exemplo, participando e cobrando isso do gestor, né? Isso também é uma questão importante, né? Além do fato de elas estarem ali também aprendendo junto, se preparando junto para fazer uma parceria melhor. Você sabe, Patrícia, eu estive em determinado estado fazendo uma atividade sobre o Mirosk e nós juntamos poder público, né, áreas fins e áreas meio. Estava fundo de saúde, fundo de idoso, enfim. Estavam as áreas finalísticas, né, programa de AIDS, programa disso, programa daquilo, né, dentro das secretarias, enfim. E sociedade civil. E engraçado porque houve uma fala de uma pessoa de um dos fundos, né, que disse, olha, é mais difícil isso, porque na época do convênio, o Tribunal de Contas dizia tal coisa, e a pessoa da área fim dizia, não, mas se o Mirosk está dizendo, como é que faz? Então havia uma contradição ali, eles mesmos estavam discordando, digamos assim, trazendo interpretações diversas, dentro do mesmo órgão público, era do governo do Estado, um era área meio, outro era fim, e ficou perceptível de que não havia uma linha única de atuação deles. E o pessoal da sociedade civil ficou ali sem saber exatamente como ajudar, como entrar naquele debate, porque era uma coisa interna. Ficou visível e nítido essa desarticulação ainda, mas óbvio que isso foi, acredito, em 2018, também era um momento ainda inicial, acredito que hoje, né, 3 anos depois daquele momento, as coisas já tenham evoluído bastante, espero eu que sim, assim como tenham evoluído no Brasil em geral. Aqui, né, no nosso público,
está trazendo diversas questões. O César Manhães, lá do Espírito Santo, que é da Escola de Governo lá, que já rodou todos os municípios do Espírito Santo, dialogando com os poderes públicos, com as entidades também. Tem uma grande experiência, um grande parceiro, a quem eu já cumprimento aqui de forma muito especial. Ele trouxe aqui que ainda persiste na administração pública, principalmente no âmbito federal e estadual, o regramento dos instrumentos de convênio para a celebração de parcerias com o OSC. E eu diria, César, que não só do estadual e federal, não, municipal também. E o próprio César traz também que, inacreditavelmente, as interpretações equivocadas das disposições da 3.019 ainda têm origem nos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno. E aí aparece o jurídico e o controle interno, né? E também, eu diria, os tribunais de contas, trazendo elementos muitas vezes discordantes, e a gente tem um exemplo aqui muito claro no estado da Bahia, em que a resolução do Tribunal de Contas ela vai além do que diz a lei, né? Numa irregularidade, digamos, formal, inclusive, porque ela não pode ir além, ela só pode disciplinar aquilo que está na lei, não pode estabelecer nova regra, e aqui o faz. Então você tem uma série de questões aí, e aí eu estou trazendo o estado da Bahia, porque eu estou muito próximo, mas no Brasil inteiro você tem reclames, tanto do poder público quanto da sociedade civil, de que há um descompasso mesmo entre as diversas interpretações, né? Isso aparece na pesquisa também, né? Nesta pesquisa não aparece tanto, né, nessa pesquisa de percepção. No trabalho da Bruna, que eu mencionei aqui, aparece, já está ali, né, aparecendo. Aparece assim de maneira muito, né, ali a gente fez uma provocação, né, e aí, lá, deixa eu tentar localizar aqui onde é que isso aparece aqui, né? Por exemplo, a gente faz dificuldades, né, sobre a utilização do Miroski, né, o processo de adaptação. Então, a gente perguntou se há conflitos na utilização da Lei 13.019 com a sua interpretação pelos órgãos de controle, né? E aí apareceu, né, bastante, né, assim, mais de 50% dos respondentes concordaram que sim, há conflitos, né? Mas a gente não entrou em detalhes, a gente quer entrar em detalhes na próxima pesquisa, né? Sobre quais são esses conflitos, o que está acontecendo com os órgãos de assessoramento jurídico, né? Com os órgãos de controle interno e externo. A gente quer medir um pouco melhor isso nessa nova rodada de pesquisa, né? Então, isso a gente pegou, né? Mas aí, ao mesmo tempo, né? Há uma concordância muito forte, assim, né? Mais de 70% dos respondentes falaram que a lei apresenta avanços com relação ao modelo de convênio para a realização de parcerias. Então, assim, praticamente todo mundo que respondeu essa pergunta concordou que sim, é um grande avanço, né? E que concordou também que o Miroski traz mais segurança jurídica, né? Ao contrário, você ficar, né? Ele veio para isso, né? Ele tinha esse objetivo. Por isso que ele tem muitos dispositivos, né? Ele tenta cobrir uma série de questões ali da prática das parcerias. Então, isso aparece aqui, mas a gente queria aprofundar, né, essas questões aí com um pouco mais de rodagem aí, agora que eles estão com um pouco mais aí, a gente já pode pegar, por exemplo, parcerias que já terminaram, já passaram pelas prestações de conta, ver o que aconteceu com a gestão, com as comissões de monitoramento e avaliação, um monte de outras coisas que a gente não conseguiu captar nessa primeira pesquisa. Muito bacana. Que venha essa nova rodada de pesquisa. Eu queria cumprimentar aqui uma pessoa especial que entrou aqui para assistir a gente, a doutora Lília Azevedo, ela que é procuradora do município de Salvador, que já esteve aqui na nossa live, ela que fez aniversário essa semana, então um cumprimento especial para ela, feliz aniversário, toda a felicidade do mundo, você que é de uma competência extrema, super, né, comprometida com o que faz, com o diálogo com as organizações, e eu tenho muito apreço pela sua pessoa, pelo seu trabalho, muita admiração. Então, feliz aniversário, doutora Lília. Seja bem-vinda aqui, muito honra com a sua audiência também. Queria aproveitar a paradinha aqui já também para convidar todo mundo para a próxima live, eu acho que legal, dia 20 de abril, nós vamos estar com o André Carvalho, advogado lá de Pernambuco, ele que hoje está à frente da Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB Nacional, e a gente vai falar sobre as questões jurídicas das
fontes de recursos das organizações da sociedade civil. Então, vamos estar falando sobre as questões jurídicas, captação de recursos, enfim. Então, vai ser um papo muito bacana com André Carvalho, parceiro nosso, lá de Pernambuco. Então, todo mundo convidado. Agora, a novidade, as lives, elas vão ser quinzenais, então a gente não vai estar mais aqui toda semana, nas terças-feiras, vamos estar a cada 15 dias, serão quinzenais agora, vamos dar um intervalinho aí para descansar e voltar a cada 15 dias. Então, dia 20 de abril, live, olha que legal, e dia 27 de abril, o debate sobre as defensorias públicas e as organizações da sociedade civil. Então, muito, muito bacana, o pessoal tá muito movimentado aqui no nosso chat, Patrícia, muita gente trazendo várias questões aqui. E vamos lá, a Lígia Lopes, ela diz que a administração precisa se sensibilizar da realidade das organizações e, em contrapartida, as organizações também devem compreender como funciona a burocracia estatal. Isso, Lucas, essa é uma questão também que a gente abordou aqui, né? E sim, né, a gente viu que as organizações da sociedade civil também têm essa dificuldade não é exclusiva dos gestores públicos, né, e que tem que navegar aí com várias demandas, né, da gestão, dos órgãos de controle. E aí fica mais complicado ainda, porque são muito diferentes as organizações, tem estruturas, tem capacidades totalmente diferentes. Não é toda organização que tem uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil. Então, elas precisam de ajuda, né? E de entendimento, né, do gestor público, que tem quem está ali do outro lado, né? É uma organização que muitas vezes está penando ali. A gente está numa crise aí sanitária, né, que afetou muito, né, as receitas de muitas organizações, né? E elas estão ali tentando se manter, né, com a porta aberta, né, não interrompendo os seus serviços, e que tem muita dificuldade, que é um custo alto fazer parceria com a gestão pública para essas organizações. É um custo muito alto. Então, muitas vezes, né, o gestor público precisa entender quem é que está do outro lado, a diversidade de organizações que está do outro lado, né? E tentar dar um suporte. O Confoco também é um espaço que serve a isso, né? Tentar colocar do outro lado da linha quais são as condições, né? Por que é tão difícil, né? Um exemplo do Confoco de BH era quando acontecia a interrupção de repasse de recursos quando virava o ano, né? E até você abrir o orçamento de novo, você interrompia o repasse de recursos, só que a gente está falando de serviços continuados, né? E esse tema foi levado para o Confoco de Belo Horizonte, né? E aí, então, passou-se a discutir como é que poderia fazer lá em dezembro para não se interromper os pagamentos em janeiro, às vezes até em fevereiro, né, para os repasses das organizações. Porque como é que você tem um serviço de prestação continuada e você não repassa, né? E as organizações, muitas delas, não têm de onde tirar um recurso para cobrir isso, um mês que seja, né? Ainda mais nessas condições que a gente se encontra. Então, isso também é muito importante. E essa é uma preocupação também da gente acompanhar, né, na pesquisa, porque uma outra coisa que acendeu uma luz amarela, né, é que dependendo de como o Miroski for sendo implementado, né, se não houver o cuidado, né, de entender o outro lado, as diferenças entre as organizações, corre-se o risco de que só aquelas grandes e mais estruturadas consigam realmente se adequar junto com o poder público. Porque já é difícil para o poder público se adequar, imagina para elas, né? Então, é importante, né, ter esse entendimento. E aí eu volto lá para o começo, quando eu falei, né? A percepção de qual que é, então, o papel das organizações nessa relação, qual que é o papel do setor público. Isso é muito importante. Elas são prestadoras de serviço? Porque se elas são prestadoras de serviço, vai ser difícil eu ter esse entendimento de que elas precisam estar ali, eu preciso dar um suporte, né? Eu não posso, né, receber uma ligação de uma organização querendo tirar uma dúvida no edital, né? Às vezes aquela pessoa não tem prática de ler documentos, né, normativos. Um edital é um documento difícil, né, para quem não trabalha
com a administração pública, muitas vezes pode ser um documento difícil, né? Às vezes, quantas vezes a gente não já participou de concurso, né, de chamamentos públicos, e a gente que já está na área ali, fica, olha o edital, fica com dúvida, e muitas vezes, né, essa organização liga, né, para querer saber o que precisa, o que tem que colocar no plano de trabalho, e o gestor público, né, não atende o telefone, não quer se comprometer, está no edital. Sim, está no edital, mas se ela está ligando ali é porque tem uma dúvida, não ficou claro, né? A linguagem jurídica, às vezes, é muito difícil para essas organizações. Então, a gente tem essa preocupação, né, de tentar mapear se mudou ou não o perfil, né, de organizações que estão parceirizando. E a gente queria perguntar isso de novo para os gestores públicos. Muito bacana, muito interessante mesmo. Gente, na verdade, a gente está caminhando para o final. É sempre quando a gente começa a engrenar e se empolgar com o papo, o tempo ele é cruel e diz que a gente está terminando. Mas eu queria que você falasse um pouco ainda sobre, no geral, quais são as principais dificuldades, por exemplo, que os gestores relataram nessa pesquisa para a implementação do Mirosk. Você citou aqui uma coisa ou outra, mas eu queria que você falasse um pouco mais detidamente sobre essas dificuldades. Eu acho que essa dificuldade, isso que eu já tinha apontado, né? Ainda persistem, né, entendimentos, há ainda confusão, né, sobre a adoção de modelo de OCIP, Mirosk, né, a confusão com outros modelos, né? Já estava em vigor o Mirosk, eu, por exemplo, participei até de um chamamento público de um programa de DST-AIDS, aonde era pedido a declaração, né, de utilidade pública para participar do chamamento que teoricamente era no modelo Mirosk, né? Então há ainda muita confusão quanto a isso, né? Eu, Outra, eu sei até qual foi, eu fui consultado com relação a essa situação também. então há dificuldades também, né? Porque o Miroski fala que é importante. Um dos pontos muito positivos, né, é que mesmo quando há uma dispensa de chamamento público, né, foi perceptível, né, dizer que melhorou a segurança jurídica, melhorou a transparência, né? Porque mesmo as que têm, não estão lá isentos do chamamento público, há todo um regramento para acompanhamento agora dessas emendas parlamentares, e que vai recair dentro do Mirosk, né? Mas mesmo assim, uma dificuldade foi você ter os instrumentos, né, de publicização disso, né? Muitas vezes falta um espaço, né, para acessar. Onde é que estão lá esses termos de colaboração, esses termos de fomento, os planos de trabalho? Isso foi uma dificuldade, né? A outra dificuldade é como sair, né, da prevalência do critério, né, financeiro das propostas para o critério técnico, né? E a mesma questão no acompanhamento das parcerias, né? Essa é uma dificuldade que precisa ser superada, porque o Mirosk traz instrumentos, traz mecanismos que podem instrumentalizar bastante aí, né, a maneira como é feita a parceria para olhar para os resultados, né? Então, são algumas dificuldades. Agora, eu queria deixar aqui depois, Lucas, se você permitir, o meu contato, Claro. né? Porque a gente já pensou, né, em algumas questões para serem abordadas na nova pesquisa, mas eu queria, né, a audiência com certeza deve ter feito perguntas, que a gente pode depois me mandar um e-mail, perguntar, e até sugerir o que seria importante a gente perguntar, a gente acompanhar, para ver se está acontecendo em outros lugares, para ver o quanto que está acontecendo, né, medir a intensidade de um problema, de um desafio, de uma solução. Então, a gente está aí também numa fase de receber, né, sugestões do que a gente pode acrescentar, né, além de tentar fazer novamente algumas questões que a gente tinha perguntado, outras, né, que a gente não teve a chance de aprofundar, como prestação de contas, comissão de monitoramento e avaliação, a gente quer checar se mudou ou não o perfil, a gente quer checar se teve ou não com foco, outros instrumentos de coordenação, mas que outras coisas que a audiência também acha importante. Então fique à vontade, deixa aí seus contatos para o pessoal poder fazer essa interlocução diretamente contigo. Tá bom, estou deixando aqui meu e-mail.
E vai colocar no chat, então. eu Pronto, então usp.br. Tá aí, Lígia, você que já perguntou. Então, olha só, a Lígia, inclusive, já está trazendo algumas perguntas aí já para contribuir. Obrigado, Lígia. Muito legal. E a Cássia também está trazendo algumas coisas. Enfim, a gente está recebendo aí alguns elementos. Opa, tivemos aqui uma questão de conexão com a doutora Patrícia. De todo modo, então eu vou convidar todo mundo, dia 20 de abril, a gente, na terça-feira, dia 20 de abril, live Acho que Legal, a gente vai estar com o doutor André Carvalho, advogado de Pernambuco, ele que hoje está na Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, e vamos falar sobre as questões jurídicas dos recursos, das fontes de recursos para as organizações da sociedade civil. A doutora Patrícia teve aí um probleminha de conexão e caiu, vamos ver se ela consegue voltar. E no dia 27 de abril, Oscar Legal debate sobre a Defensoria Pública e a sua relação com as organizações da sociedade civil. Nós vamos estar com Laís Lopes, Fábio Amado, Rivana Ricarte e Gil Braga, da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que era o nome que eu tinha esquecido, mas lembrei. Então, Laís Figueiredo Lopes, doutor Fábio Amado, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Rivana Ricarte, que é da Defensoria Pública do Acre e hoje está na presidência da ANADEP, da Associação Nacional de Defensores Públicos, e do Gil Braga, que é da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Então, olha só, a Patrícia está de volta aqui, então, vamos chamar ela de volta para as suas considerações finais, e já o resultado do sorteio da coleção Sustentabilidade Econômica das Hostes, os livros todos estão aqui, esses livros vão parar na casa de alguém, tá? A gente já tem o resultado, Nossa, daqui a pouco agora tem todo mundo querendo saber isso agora, hein, Lucas? Voltei. Caí rapidinho, mas voltei. É a coleção completa, eu não sorteei um só não, tá? É a coleção completa, vai a coleção completa, vai o cordel do Miroski e vai adesivo do Oscar Legal, então pacotão completo, já o resultado, fiquem aí atentos e atentas. André Carvalho, meu querido, um abraço para você, dia 20 de abril, estamos juntos aqui na Live Oscar Legal. Patrícia, então, a gente está caminhando para o final, eu vou dar o resultado do sorteio daqui a pouco, enfim. Então eu queria que você deixasse, então, uma considerações finais aí. E mais uma pergunta, na verdade. A pesquisa ela foi lançada em junho do ano passado. Eu participei, inclusive, da live do lançamento, debatendo com vocês, foi muito bacana naquele momento. Mas se foi em junho, né, a gente tem aí, digamos, quase um ano desse lançamento. O que você traria da sua percepção com relação ao que mudou e tal. Claro que, efetivamente, você não vai ter dados, né, como você teve tratados pela pesquisa, mas a sua percepção mesmo, pessoal, que você diria sobre isso e também fazer aí deixar a sua despedida, suas considerações finais aí para a nossa audiência. Bom, Lucas, a gente tem essas desconfianças, né, que avançou, né, com certeza para outras etapas que a gente não conseguiu mapear, né, a gente pode estar aí tendo mobilização de outros instrumentos, como o Confoco, a instalação das comissões de monitoramento e avaliação, a gente não conseguiu ver ainda, né, mas a gente teve aí também uma questão importante. A pesquisa foi feita durante 2018, a gente coletou os dados e o ano passado foi lançada, né? Então aí já tem quase 2 anos, né, que ela foi coletada, né, os dados. Eu acho que o Miroski chegou já a muito mais municípios, né, muito mais gestores públicos, a gente vê essas discussões. E a gente quer saber em que ponto que está, em que pé que estão, né? Se essas dificuldades continuam sendo as mesmas, se não continuam, se algumas já foram superadas, né, ou não, se surgiram novas questões. Então, isso que a gente está querendo saber, né? Mas fazer uma atualização, porque realmente quando ela foi coletada, estava muito no início, e a gente teve aí, infelizmente, né, a pandemia, que pode também ter comprometido aí, né, uma série de questões. A gente também vai colocar aí algumas questões para saber aí se isso interferiu ou não. Muito Eu interessante. finalizo aqui agradecendo demais, depois eu coloco aí o link, quem pediu, né, para a dissertação da Bruna, mas ela já foi convocada, vai estar aí na live. Agradeço demais aí quem acompanhou, fico à disposição, né, no e-mail que já foi passado. Para quem quiser também
entrar com sugestões para pesquisa, né? Até o que, que acha que pode estar acontecendo, que não estava acontecendo em 2018. E agradecer novamente a oportunidade, né, de estar aqui com essa audiência, estar aqui no seu canal, Lucas. Muito obrigada. Estou Patrícia, curiosa para saber quem ganhou os livros. eu te agradeço imensamente de coração por você estar aqui. A gente que já vem dialogando há algum tempo, trocando impressões e conteúdos, enfim, você que é uma grande pesquisadora, alguém que admiro muito, que tem trazido contribuições enormes para o campo social. Então, um prazer enorme, uma satisfação gigantesca ter você aqui com a gente para conversar comigo, mas conversar especialmente com esse público, né? A gente tem tido um público que assiste ao vivo e um público que assiste também a gravação. Lembrando que a live fica disponível aqui na TV aqui do Instagram, mas também em nosso canal, nosso que legal, no YouTube. Então, quem for lá, aproveita, se inscreve no canal, dá esse apoio lá para o nosso trabalho, tá bem? Então, muito obrigado mais uma vez. E já que é assim, você fica por aqui mais um pouquinho para dar o resultado, então, do sorteio. Então, gente, ó, o sorteio da coleção inteira, Sustentabilidade Econômica das OSCs, são 5 livros, e esses livros estão disponíveis para download gratuito, obviamente, mas a gente vai enviar pelos correios os 5 livros da coleção, mais um cordel do Miroski, que é uma produção OSC Legal, e adesivo do OSC Legal também para as pessoas que se inscreveram. As pessoas tinham que comentar lá na publicação da promoção, marcar 3 amigos e ficar seguindo aí o nosso perfil. E quem ganhou foi a Sônia Robariz. Já falei com ela hoje, já dei a notícia um pouquinho antes, 10 minutinhos antes da gente entrar. Eu vou postar o cardzinho do concurso, aquele programinha que roda lá os nomes e aparece, eu não sei o nome do programa, gente, desculpa, o aplicativo que faz isso, mas o Tiano, que faz a minha assessoria técnica aí de TI, ele fez toda essa parte, tá lá registrado, então rodou o nome de um bocado de gente e saiu a Sônia Robariz. Eu já falei com ela, já dei a notícia e ela ganhou essa coleção de livros, tá bem? Então, parabéns aí, Sônia, sortuda, hein? E eu vou ver se ela tá por aqui. Patrícia, então eu vou me despedir de ti, tá bem? Muito obrigado, porque eu vou agora convidar a Sônia para entrar aqui, para dar um alô comigo aqui ao vivo e para nossa audiência, tá bem? Tá tchau, ótimo. tchau, brigadíssimo. Vou ficar por aqui para ver também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, brigadíssimo. Vamos tentar então trazer a Sônia, cadê ela? Se ela estiver por aqui, opa, ela vai entrar. Falou, Sônia, ela está aqui sim, já te mandei o convite, aceita aí o convite e vem aqui conversar comigo um pouquinho. Sônia, Rovari Sônia, tá aqui ela agradecendo na tela. Olha aqui a Sônia chegando, que bacana. Oi, Sônia, boa tarde, boa noite. Oi, boa noite, Lucas. Obrigado, fiquei muito feliz com a notícia. Gente, então, o resultado, a gente fez esse sorteio agora por volta das 4 e pouca da tarde. Logo depois que eu soube o resultado, né, eu entrei em contato com a Sônia, ela ficou muito feliz, tá ela aqui, eu disse a ela que ia convidá-la ao vivo para falar um pouquinho com a gente, para dar um oi. Sônia, ó, a coleção tá aqui na mão, tá certo? Já tô te enviando, a gente vai ficar em contato para você me passar o seu endereço direitinho para colocar no correio. Vai também o cordel do Miroski, tá? E vai adesivo do OSC Legal para você. Mas fala para a gente aí rapidinho, para a gente poder fechar aqui, qual a instituição que você trabalha, de onde você está falando, para a gente poder te conhecer rapidinho. Pronto, eu acabei assistindo as suas lives nessa pandemia. Eu descobri esse canal, ele veio assim com muita contribuição, porque eu sou assistente social e trabalho no órgão público, e a gente faz muitas visitas às entidades que às vezes oferecem serviço de acolhimento à criança, ao idoso, né? E a maioria são ONGs. E aí a gente vê os inúmeros desafios, assim, que elas prestam um serviço muito relevante, de levar dignidade para algumas pessoas, mas também
existe aquele outro lado das questões trabalhistas que a gente observa, sabe? E o que a gente observa é falta de informação, capacitação técnica, informação assim, esclarecedoras a essas ONGs, né? Então, assim, esse canal, ele nos dá bastante suporte. Eu tenho procurado divulgar bastante, no sentido assim, de estar enviando. E também, como assistente social, às vezes a gente faz esses trabalhos de visitas e com a promotoria do terceiro setor aqui em Feira de Santana, a gente realizou algumas visitas. A doutora Luciana Maia, assim, ela fez um trabalho das transparências que eu avalio, assim, acho que nas lives traz a importância disso, né? E como que a gente poderia avançar. E aí eu procuro assistir todas essas lives, às vezes nem sempre consigo assistir no horário, e quando não assisto, em outro momento eu vou no Facebook, no Instagram e assisto. Estou bem feliz. Muito bacana. Legal, fico muito feliz que você tenha recebido os livros, que você tenha sido contemplada nesse sorteio. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelas suas palavras. Então a gente vai estar em contato ainda, a gente já trocou aí o telefone pelo WhatsApp, você vai me mandar seus dados para eu te mandar a coleção de livros, então a coleção inteira. E Sônia, eu vou ter uma surpresa aqui para o pessoal, desde já é o seguinte, como você foi, olha só, a doutora Terezinha, falando da doutora Luciana Maia, que é promotora de justiça de Feira de Santana. Exatamente, a Sônia é de Feira de Santana, aqui da Bahia, tá bem? Trabalha lá na prefeitura e tem essa atuação na área da assistência social. Então, como ela é de um órgão público, a gente não tinha restrição, era aberto a todo mundo que se inscrevesse, isso é fundamental, mas eu vou pegar a coleção que ele mandou para mim, essa foi uma coleção que o pessoal do GIF me mandou para fazer o sorteio. Essa aqui já é da Sônia, então tem olho, porque já é da Sônia. Mas eu tenho uma outra coleção que é minha, que eu pessoal, e eu vou colocar de novo que essa semana a gente vai lançar. Não vai ser 3 mais de promoção, vai ser uma semana para quem não levou, né? De organização da sociedade civil, dessa vez vai ter que ser de organização da sociedade civil. A gente vai dar mais uma coleção dos livros. Então fiquem atentos, fiquem atentas, que já nova rodada da promoção. Então, muito obrigado. Terça-feira, dia 20 de abril, todo mundo convidado para a live Oscar Legal com o André Carvalho, sobre questões jurídicas das fontes de recursos das organizações da sociedade civil. Então, no dia 20 de abril. E no dia 27 de abril, Oscar Legal debate sobre as defensorias públicas e as organizações da sociedade civil. A gente vai estar com a Laís de Figueiredo Lopes, com o doutor Fábio Amado, defensor público do Rio de Janeiro, a doutora Rivana Ricarte, que é defensora pública do Acre, e hoje da Associação Nacional dos Defensores Públicos, e com o Gil Braga, defensor público do Estado da Bahia. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Infelizmente, a Sônia saiu aqui antes da gente fazer as despedidas, mas eu quero agradecer de muitão a todo mundo que participou da promoção. Então, e dizer que, de novo, ela está aqui ainda, ela só saiu aqui da promoção, agradecer demais a ela, e dizer que uma nova pacote desses aqui de livro eu vou sortear novamente, dessa vez para quem for oriundo de organização da sociedade civil. Fiquem ligados, já a gente vai dispor aí do regulamento para essa nova rodada da promoção e do sorteio. Então, um abraço, gente. Muito obrigado. Até a próxima, dia 20. Tamo junto. Até mais.